Atos 27 e 23, a palavra do Senhor nos diz assim: porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Amém? Somente até aqui, Pai, nós oramos ao Senhor nesta noite. Te agradecemos por estarmos aqui. Bendizemos ao Teu nome, Senhor Jesus, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Senhor, que nesse momento o Senhor venha falar com cada irmão, com cada irmã que aqui está. Senhor, o irmão, a irmã que talvez não está aqui, mas está ouvindo essa mensagem, Senhor, ou ao vivo ou gravada, que o Teu Espírito Santo agora toque, Senhor Jesus, e que possam ser abençoados por esta palavra e tocados pela Tua palavra, Senhor. Eu não tenho poder de convencimento, mas Tu tens. O Teu Espírito Santo é aquele que convence o homem e a mulher do pecado. O Teu Espírito Santo, Pai, é aquele que abre os olhos dos cegos. É aquele, Senhor, que faz o surdo ouvir, Senhor Jesus. Senhor, o coxo levantar. Por isso fala conosco hoje. Derrama a Tua graça, Senhor Jesus, e que nós possamos realmente sair daqui renovados e transformados pela Tua palavra. É o que nós te pedimos e nós te louvamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Irmãos, e o apóstolo Paulo, ele está vivendo dias muito difíceis. Nós, como eu já disse, nós já fomos ministrados sobre isso. E não apenas pela situação que ele está passando, que nós vamos falar, mas dias difíceis porque Nero era o imperador que reinava naquela época. Além de outros homens cruéis que viviam naquela época. E o reinado de Nero, ele é um reinado recordado, e se você for pesquisar, você vai ver que é um reinado onde haviam muitas execuções sistemáticas. Nero era uma pessoa tão ruim que ele manda matar sua própria mãe. Nero, se você for estudar um pouquinho, eu não vou falar sobre Nero, só uma introdução, você verá também que ele tinha uma característica muito parecida com Paulo, no início, com Saulo, né? Ele era um perseguidor implacável dos cristãos. Nero é uma pessoa ruim. E quando a Bíblia, ela diz aqui, que nós lemos, que Paulo está indo preso para Roma para ver César, é Nero, irmãos. É essa pessoa que ele está indo ver. César é Nero. E Nero seria aquele que mandou crucificar a Pedro. Aquele que mandou decapitar o próprio apóstolo Paulo. Ele está indo para Roma. Ele está indo se encontrar com Nero. E nesse caminho, irmãos, que ele está indo, nesse processo que Paulo está passando agora, dentro do barco, ele não está indo simplesmente por livre e espontânea vontade, ele está indo porque ele quer ir. Não, ele está ali preso, ele é um prisioneiro. E sendo prisioneiro dentro do barco, um anjo do Senhor, a Bíblia diz, um anjo do Senhor aparece para ele. O anjo do Senhor vem para ele. E o anjo do Senhor vem trazer uma palavra para o coração do apóstolo Paulo. Dentro de toda aquela dificuldade, dentro de todos os problemas que ele estava enfrentando ali. Afinal, eles já haviam sido açoitados por um forte vento, chamado Euroquilão. Eles haviam enfrentado uma grande tempestade. E todas as pessoas daquela embarcação agora estavam temendo por suas vidas. Eles estavam desesperados porque não tinha mais o que fazer. A coisa não estava boa para eles, a coisa estava muito complicada, estava muito difícil. Então pensa para o apóstolo Paulo agora, ele está indo preso, já não está fácil. Ele não tem direito de falar nada, e nós vemos que ele até aconselha que eles não embarquem, que eles não vão, né, que eles não entrem em alto mar, mas ele não é ouvido, porque afinal ele é um prisioneiro. E ele preso, ele vai ter que ir com aquelas pessoas, e agora eles são açoitados, ali por um forte vento, eles enfrentam uma forte tempestade.
Paulo está indo, ele está sendo levado com aquelas pessoas. E, como eu disse, irmãos, ele agora, as pessoas que estão naquele barco, elas estão desesperadas. E esse anjo, ele vem até Paulo, ele dá um decreto do coração de Deus para Paulo. Ele diz assim: Paulo, convém que você chegue a César. Ele fala: Paulo, é imperativo, ou seja, é necessário que você vá a César, que você chegue a César. Não tem jeito, Paulo, você vai chegar em César. E Deus poupou sua vida e consequentemente a de todos que estão no barco. Olha que coisa linda. Isso me lembra Abraão, quando o Senhor decreta a destruição de Sodoma e Gomorra. E Abraão, preocupado, ele fala: Senhor, mas e se tiver 50 justos? O Senhor, por esses 50 justos, o Senhor não demoveria essa ideia de destruição? O Senhor, sim, se tiver 50 justos. E a gente conhece a história, e Abraão vai chegando até chegar a 10. Mas na realidade nós sabemos que ele estava falando de quem? De Ló. E no final, por amor a Ló, o Senhor tira, o anjo vai, tira Ló de lá, e aí ele destrói. Mas o Senhor guarda aqueles que são seus. E Deus está aqui falando para o apóstolo Paulo, o Senhor está aqui falando: olha, eu vou proteger você, fica tranquilo, e por amor a você, essas pessoas também serão salvas. Essas pessoas Deus entregou nas tuas mãos. E aí, irmãos, o Paulo, ele está aqui relatando para todo mundo do barco. Ele está falando isso. Então, primeira coisa que Deus está falando comigo e com você nessa noite: você é filho do Deus Altíssimo, e por sua causa, outras pessoas serão salvas. Por amor que o Senhor tem a você, outras pessoas serão salvas. Eu não sei quem, mas o Senhor está falando nessa noite que pessoas serão salvas por causa da tua vida, pelo amor que Ele tem por você, pelo propósito que há sobre você. Outros terão conhecimento do Senhor. Aquelas pessoas agora que estavam ali, não eram poucas, eram centenas, tinha 200 e tralalá. Todas elas vão ouvir do amor do Senhor, todas elas vão conhecer ao Senhor, todas elas vão ser ministradas por alguém que conhece ao Senhor. E Paulo era o único ali, irmãos. Então Deus está falando para você: ainda que tudo pareça estar contra nós, ainda que tudo pareça estar dando ao contrário, Deus está ministrando as nossas vidas. Por amor a nós, por amor a você, haverá livramento. Por amor a você haverá vitória. Ainda, irmãos, que você sabe, que você não esteja acreditando, Deus fala para você: por amor a você Ele vai fazer. Aonde quer que você estiver, a presença do Senhor estará com você, a presença do Senhor vai acompanhar você, estará ao seu lado, meu irmão. E aonde Deus está, querido, o sobrenatural acontece. Porque a Bíblia diz que o barco está assim: afunda, não afunda, não é isso? A gente está lendo isso. Caos ou não caos? É certo que vai acontecer isso, não é certo? O barco está balançando, não há certeza de nada. E agora a gente pega essa mensagem, pega essa história e traz um pouco para hoje. Isso não parece um pouco com o nosso cenário? Não parece um pouquinho com o nosso? Porque não há convicção, não há nada concreto de nada, é muita falácia, é muito achismo. São muitos comentaristas de futebol aí. Você já viu, né, irmãos? Os irmãos que gostam de futebol sabem que o que mais tem é comentarista. É gente falando disso, é muita gente comentando e pouca gente no campo. Mas é muita gente falando. Então hoje a gente está cheio de comentarista de futebol aí. É muita gente falando de um lado, falando do outro. É muita teoria, é muita análise e pouca gente fazendo o que realmente edifica. Analise o contexto que nós temos vivido hoje. É esse, irmãos. É muita gente falando daqui, falando dali, falando da colar. A gente está vivendo num país, num mundo, onde o barco está balançando também. Não é diferente dessa história. A gente não sabe se vai afundar, a gente não sabe se vai para frente, a gente não sabe se vai para trás, a gente não sabe se vai ser pior, a
a gente não sabe se vai ser melhor, é muita incerteza. E sabe o que é engraçado, irmãos? Está todo mundo desesperado, procurando respostas, inclusive cristãos, estão desesperados procurando respostas, e daí está todo mundo, sabe, indo para blogueiros, está todo mundo indo para influenciadores, está todo mundo indo para líderes dali, líderes de acolá, está todo mundo indo para pessoas que têm contato com fulano, com beltrano, que tem contato com o governo, que tem contato com o exército, que tem contato com a NASA, que tem contato com extraterrestre. É isso, irmãos. Não, porque eu estou vendo o contato do contato que falou que vai acontecer, que vai, e eu falei, e os ET também chegaram, eles falaram que eles vão chegar. Ô, irmão, está todo mundo ouvindo muita gente, e pouca gente olhando para a cruz, e pouca gente ouvindo Jesus. Porque tem muitas vozes que estão falando aqui e acolá, e a gente é metralhado com isso. E pouca gente recebendo a voz do Espírito Santo, trazendo uma mensagem, como Paulo recebeu. Imagine também todas aquelas pessoas desesperadas no barco. 200 e poucas pessoas desesperadas, foram açoitados, não sabem o que vai acontecer, estão temendo pelas suas próprias vidas. Será que a gente vai chegar em algum lugar, se a gente vai morrer aqui, em alto mar? Mas Paulo, ele recebe uma mensagem do Espírito Santo. E a mensagem que o Senhor tem para trazer para Paulo é imperativo, é necessário que você chegue a César. É só isso que ele falou. Sabe o que significa isso? Deus está falando comigo e com você nessa noite. Não interessa o vento, não interessa a tempestade, não interessa o barco, não interessa quem governa. É Deus dizendo: eu estou falando para vocês que vocês vão chegar e ninguém vai impedir. Não interessa o que você acha, não interessa, não interessa o que vai acontecer. Você está muito preocupado com o que vai acontecer nessa terra. Deus está falando: eu sou Deus, eu sou soberano sobre a terra, eu domino sobre a terra, e o que eu prometi sobre a igreja, o que eu prometi sobre a igreja do Senhor, vai acontecer, a igreja vai vencer, e ponto final. O que o Senhor disse para mim e para você, querido, vai se cumprir, e nada vencerá a igreja do Senhor. Essa é a palavra do Senhor para as nossas vidas. É isso que o anjo está dizendo para Paulo: fica tranquilo, relaxa, porque o Senhor dos Senhores está com você. Aqui nós temeremos, irmãos. E Deus está falando comigo e com você: porque vocês estão temendo? Porque vocês estão desesperados? Deus está falando para Paulo ali: relaxa, porque o vento obedece o Senhor. O vento me obedece, diz o Senhor. Relaxa, porque quando eu quiser que as ondas se acalmem, ela vai se acalmar. Jesus não começou a caminhar com eles para falar assim: o cenário é ruim mesmo. Não, porque vai acontecer isso agora. E agora? O que vai acontecer? O que vai acontecer agora? Será que... O que vai acontecer com Pedro, hein? O que vai acontecer com Pedro? E agora? E agora? E o João? O que vai acontecer com o João? Vai todo mundo morrer. E agora? O que vai acontecer? É verdade, você tem motivo para se preocupar, vamos correr, vamos fugir. Mas Jesus não, Jesus caminha e fala assim: então na palavra não fala isso. Não fala que era necessário que o Cristo padecesse, morresse, sofresse. E aí, quando Jesus sai de cena, é lindo que eles falam assim: peraí, mas o nosso coração não começou a se animar enquanto ele falava com a gente? A gente estava triste, mas a gente começou a caminhar, ele começou a falar da palavra. Ele não começou a falar das coisas de fora, ele começou a falar da palavra, e o nosso coração não se alegrou, e o nosso coração não se regozijou. Entenda algo nessa noite, querido: enquanto homens falam, os nossos corações se desesperam, mas enquanto o Espírito Santo fala, os nossos corações se aquecem. Enquanto você ficar ouvindo a voz de homens, você vai se desesperar.
enquanto você ficar atrás de blogueiro, enquanto você estiver atrás de pessoas que têm tantas teorias, você vai se desesperar. Você vai perder o controle, e agora vai fazer isso, e corre daqui, corre dali, corre de acolá. Mas quando você ouve a voz do Espírito Santo, Ele aquece o nosso coração, e nos dá ânimo, e nos dá coragem, e nos dá força. Quando a gente ouve, quando a gente dá atenção às vozes dos homens, o nosso coração entra em confusão. Pode ver, irmãos, você começa a ouvir tanta coisa, você começa a entrar em conflito. E agora, é isso ou é aquilo? Mas um está falando uma coisa, o outro está falando outro. O outro está falando que vai acontecer isso, o outro está falando que vai acontecer aquilo. E agora o que eu vou fazer? Meu Deus, o que eu vou fazer? E a pessoa começa a entrar em desespero, irmãos. Mas quando a gente ouve a palavra de Deus, quando a gente ouve a voz do Espírito Santo, o nosso coração se acalma. E no meio da tempestade, a gente tem sobriedade. E no meio da tempestade a gente tem segurança, porque nós sabemos que pode até o barco afundar, pode, mas o Senhor vai preservar aquilo que Ele quer preservar, porque a palavra do Senhor é imperativo que você chegue a César. O Senhor não falou que iria acontecer, o Senhor só falou assim: todo mundo vai chegar com vida, você vai chegar a César. Salmo 125, versículo 1 diz assim: se confiam no Senhor, são como o monte Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. O que isso quer dizer, irmãos? Quer dizer que para aqueles que confiam no Senhor, as circunstâncias, os problemas, não têm o poder de roubar a nossa fé, não têm o poder de roubar a nossa perseverança, a nossa esperança. E Paulo, ele recebeu uma palavra da parte do Senhor. Paulo ouviu algo da parte do Senhor. E só quem tem uma palavra do Senhor, só quem ouve a voz do Senhor, pode trazer uma palavra para as pessoas que necessitam. Só quem realmente, verdadeiramente ouve a voz do Senhor, pode dar uma palavra para alguém. Mas sabe qual que é o nosso problema? A gente quer dar uma palavra para alguém sem ter nada da parte do Senhor. A gente quer ser profeta de Deus, sem Deus ter falado nada para a gente. A gente quer abrir a nossa boca, e nós queremos falar em nome do Senhor, sem Deus não ter falado nada, e a gente só dá uma resposta da carne. Queremos ditar regras, queremos orientar, queremos discipular, queremos fazer alguma coisa sem ter uma palavra. Ei, Deus está falando para você hoje: não tente dar uma palavra ou discipular, se você não tem uma palavra da parte do Senhor para dar. Se você não tem nada do Senhor para entregar para alguém, então não entregue, fique quieto. Paulo só teve uma ousadia e a coragem para falar para aquelas pessoas no barco não temerem, porque ele recebeu algo da parte do Senhor. Por isso ele teve convicção, falou assim: olha, não tem, você não vê Paulo falando assim: olha, a gente vai morrer, a gente não. Quando ele recebe a palavra do Senhor, ele fala assim: olha, não se preocupe, a gente vai chegar, porque o Senhor falou comigo, é imperativo que a gente vai chegar, fiquem tranquilos, ninguém vai morrer. Ele está afirmando, porque ele recebeu algo da parte do Senhor. Porque para e pensa, irmãos, por que Noé ficou mais de 100 anos construindo um barco no deserto, e ele não recuou, mesmo sofrendo gozações? Por quê? Porque ele recebeu uma palavra: constrói um barco, eu sou o teu Deus, e verei com juízo. Noé ficou debaixo de uma palavra. E Paulo agora está debaixo de uma palavra: não temas, Paulo, é imperativo que você chegue a César, você vai chegar. Mas pare e pensa você. Se coloca agora na situação de Paulo. Tantas pessoas desesperadas, falando daqui e acolá. Será que você conseguiria ouvir a voz do Senhor? Será que hoje você que está aqui, e talvez você está tão preocupado com tantas coisas, será que hoje você consegue ouvir a voz do Senhor? No meio de tantas vozes, irmãos, que possamos ouvir apenas a única voz, a única e verdadeira voz, que verdadeiramente sabe o que é melhor para nós. Que a gente possa ouvir a voz do Senhor, que a gente não se perca ouvindo tantas coisas aí.
e a gente não consiga mais ter a sensibilidade de ouvir a voz do Senhor Jesus, de ouvir Ele falando conosco. Deus está falando conosco hoje através do Espírito Santo. Ele está falando com a tua vida, Ele está falando com você, que hoje você ouça, que nos próximos dias Deus vai continuar falando, que você escute a voz do Espírito Santo, e Deus está falando para você: não temas, fiquem tranquilos, descansem, eu sou Deus, eu que guardo, eu que cuido, eu que livro. No meio daquela crise, o apóstolo Paulo tinha uma palavra para dar, uma palavra vinda da parte do Senhor. Não era qualquer palavra, não era a palavra de um homem, era a palavra do próprio Deus, e uma palavra vinda da parte do Senhor afasta temores e traz calma. Uma palavra vinda da parte do Senhor traz paz, traz segurança. Entenda isso, queridos. 5 minutos de oração pode trazer uma paz que 50 horas de terapia não traz. 5 minutos de oração pode trazer uma leveza, pode trazer uma segurança que nenhum especialista em geopolítica, que nenhum especialista em finanças, que nenhum especialista econômico pode trazer. A gente está tão preocupado: o que a gente vai fazer? Vai entrar recessão, vai acontecer isso, eu tenho que fazer com o meu dinheiro, eu faço isso, eu compro dólar, eu compro iene, eu compro ouro, eu compro, sei lá, eu faço isso, eu faço aquilo, eu compro casa, eu compro... Deus está falando: calma, não temas, não temas. Ajoelhados aos pés de Jesus, a gente pode ouvir exatamente isso. Ele fala para você: não temas, confia, confia, espera. E isso traz alívio para a nossa alma. Você quer receber alívio? Busque ao Senhor. 5 minutos, talvez, de uma oração sincera, e você vai ouvir Deus falar: não temas. Você quer uma palavra mais forte do que essa? Eu falar para você: não tema, não se preocupe, você pode falar assim: é fácil para você. Mas você ouvir do próprio Deus falando para você: não temas. Essa é a segurança que Deus quer trazer para você nessa noite. Ele não é apenas o Deus de ontem, Ele é o Deus de hoje e que será para todo sempre. Tudo está no controle da mão do Senhor. Ele é um Deus que está aqui, Ele fala conosco hoje: não temas, não se preocupe. E quando Paulo, irmãos, ele se levanta para falar com aquelas pessoas, ele traz segurança. Sabe por quê, irmãos? Porque não é assim: olha, gente, eu acho que a gente vai sair bem, vamos ter pensamento positivo, confia nessa, olha, vai dar certo, vamos confiar, eu acho que vai dar certo, vai dar sim, ó, vamos se permanecer firme aqui, eu acho que as coisas vão ficar legal. Paulo não está falando isso, Paulo não está falando que ele acha alguma coisa, ele está afirmando: Deus falou. É uma afirmação que Paulo está dizendo para aquelas pessoas, e aquilo traz segurança. O meu Deus falou comigo, ele está afirmando, e se Deus falou, irmãos, vai acontecer. Se foi Deus que falou, então vai acontecer. E ele falou: Paulo, é imperativo que você chegue a César. Ele não falou como chegaria, mas apenas que ele chegaria. Ó, você vai chegar. Quando Deus fala conosco, quando é Deus que fala conosco, meu irmão, ninguém segura. A palavra que Deus libera está liberada. E isso é convicção, isso é certeza. Por isso nós temos que saber muito bem quem nós temos ouvido. Se foi Deus que falou, então acontece. Mas estamos numa época, como eu falei, tem muitos comentaristas, a gente está ouvindo comentarista demais. E no meio do caminho, irmãos, às vezes vão ter buracos na pista, tem curvas, às vezes surgirão ilhas que não estão no nosso GPS. A gente traça uma rota, traçamos um plano, mas nem sempre acontece como esperávamos. Poxa, eu planejei isso, planejei aquilo, a gente está no início de ano ainda, eu estou planejando isso, planejando aquilo, mas nem sempre acontece da forma como nós esperávamos, como esperamos. Tem vezes, irmãos, que Deus precisará derrubar algumas estruturas frágeis das nossas vidas para construir algo mais forte em nós. Teve que destruir o navio
teve que destruir aquela embarcação, porque Deus quer construir algo mais forte em nossas vidas. Deus quer transformar as nossas vidas realmente num jardim de milagres. Deus quer nos tornar em pessoas fortes. Mas muitas vezes, essas estruturas fracas, frágeis, Deus vai fazer com que elas ruam, para que nós possamos ter algo forte que vem do Senhor. Os planos do Senhor não são iguais aos nossos. Eclesiastes, no capítulo 11, versículo 5, vai dizer assim: assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabe as obras de Deus, que faz todas as coisas. Deus tem uma forma invisível de trabalhar. Ele tem um plano. Quantos creem que o plano do Senhor são infalíveis? Então, irmãos, não temas. Não temas. Como pais, muitas vezes os filhos nos pedem alguma coisa. Eu posso dizer por mim, muitas vezes meu filho chega, ele fala: pai, quero isso, quero aquilo outro. E o pai, todo pai, né? E agora estou incluindo pai e mãe, ele sabe o que o filho precisa. Eles sabem o que o filho quer. E muitas vezes meu filho fala assim: eu quero isso daqui, só que eu já tenho algo melhor daquilo que ele imaginava. E eu falo assim: filho, você confia no pai? Ele fala: eu confio, pai, eu confio. Eu falo: então fica tranquilo. Mas ele fica toda hora, né? Não, mas aquilo que eu quero. E ele fica angustiado, e a gente fica às vezes do tipo: calma, espera, vai acontecer. Mas às vezes a gente não entende a angústia do nosso filho, e muitas vezes nós somos iguais a eles, porque nós somos filhos de Deus, e nós precisamos aprender a confiar no Senhor. Às vezes a gente quer que Deus faça uma coisa, que Deus realize de uma forma, e às vezes não está acontecendo como a gente espera. E Deus fala assim: calma, vai acontecer, filho, vai acontecer, filha, mas espera, deixa eu fazer. Você confia em mim? Confia, Senhor. Então confia nos planos do Senhor, confie nos propósitos do Senhor. Deus está falando comigo, com você: confie nos projetos dEle, confia nos propósitos, confie naquilo que Ele tem para você, naquilo que Ele tem reservado para a tua vida. Mas quantas vezes é difícil? Mas Deus está falando hoje: não temas. E aí, irmãos, para a gente terminar, Paulo vai parar numa ilha, a ilha de Malta, lá em Atos capítulo 28. E lá algumas coisas acontecem. E eu quero terminar aqui, citando alguns pontos que a palavra nos ensina. Lá no versículo 1 diz assim: uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Eu aprendo aqui que aqueles bárbaros, os habitantes daquela ilha, foram extremamente bondosos com Paulo e a tripulação. E quando a gente pensa em bárbaros, a gente pensa muito apenas naquelas pessoas que fazem barbaridades e matam todo mundo, né? Mas os bárbaros, eles consideraram todas as pessoas que não falavam o grego, que não serviam ao Deus deles, que não, né, era como, vamos dizer assim, é como se fosse aquela briga ali entre samaritanos e judeus, que eles não se dão. Então para eles era mais ou menos assim. Então por isso que ele fala: mas os bárbaros são gentios, eles nos trataram de uma forma singular. Eles nos receberam, eles prepararam uma fogueira. E Deus está falando comigo e como para você nessa noite: nos dias difíceis, nas curvas, nos buracos, nos dias de Malta, nos dias pesados, nos dias cansados, Deus levanta pessoas para ser bênção em nossas vidas. Deus levanta pessoas para nos ajudar. Deus levanta pessoas para orar por nós. Deus levanta pessoas para nos abençoar. Deus levanta pessoas para nos corrigir. Deus levanta pessoas para nos abraçar. Deus levanta pessoas para serem um ombro amigo. Deus levanta pessoas para que não vão apenas comentar o jogo, mas irão ajudar. E aquelas pessoas ajudaram. Por isso Paulo reforça: eles
tiveram uma humanidade sem igual, porque eles viram o estado que eles estavam, aquela chuva, eles estavam molhados, muitos talvez sem forças, mas eles vão lá e recepcionam, e fazem uma fogueira, e Deus está falando conosco. Deus prepara pessoas, nos dias difíceis, Deus não vai deixar você desamparado, Deus não vai deixar você sozinho, Deus vai levantar pessoas que vão ajudar, e não vão apenas criticar, e não vão apenas apontar o dedo, mas que vão estender a mão e vão andar com você. Segunda coisa que eu vejo, Paulo estava num dia difícil, como eu disse, estava caminhando, né? Esse dia difícil já estava se estendendo há muito tempo, o dia mal, estava frio, chovendo, mas ainda assim, eu vejo algo impressionante da vida do apóstolo Paulo, ele continuava servindo. Olha lá, versículo 3 do capítulo 28. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora fugindo do calor prendeu-se-lhe a mão. Os habitantes daquela ilha fizeram uma fogueira para aquecer a todos. E a Bíblia diz que Paulo foi pegar gravetos para botar no fogo. A Bíblia não fala que outros fizeram isso, apenas Paulo. Mas eu aprendo aqui, e Deus está nos ensinando, que apesar do dia difícil, Paulo não ficou inerte, ele fez algo para ajudar a manter aquela fogueira. Às vezes a gente olha os problemas e as dificuldades, a gente fala assim, mas eu também estou passando dificuldade, que nem todos eles, eu ainda estou preso, tem pessoas aqui que são livres, que têm autoridade, eu não tenho nada, mas Paulo ainda assim, ele se predispõe a ajudar, a manter aquela fogueira acesa. Deus está falando para você e para mim nessa noite, no dia da sua malta, olhe para o lado, tem alguém passando frio do seu lado, tem alguém passando dificuldade, pega o graveto para ajudar, aprenda a servir mesmo na dificuldade, aprenda a servir mesmo quando as coisas não estão acontecendo como você espera. Pode até ser, irmãos, que você pegue um graveto e se machuque com uma cobra, e o acusador se levante dizendo, eles vão se levantar porque, olha o que vai acontecer, a víbora prendeu-lhe a mão, no versículo 4, quando os bárbaros viram a víbora pendente na mão dele, disseram uns aos outros, certamente esse homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum, mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. Muitas vezes quando a gente vai se levantar para ajudar, e vai levantar que nem Paulo, ele vai lá e pega o graveto, a víbora vem, o acusador vai se levantar dizendo, Satanás vai se levantar dizendo, está vendo? Não era para você acender a fogueira, não era para você colocar sua mão aí, você não tem condições de cuidar de ninguém. É como se o inimigo estivesse dizendo para Paulo, e ele faz acusação, ele está falando assim, você é um assassino. E era mentira, irmãos, o que os bárbaros estavam falando? Não, era verdade, Paulo era um assassino. Antes de ele ser quem ele era, ele perseguia os cristãos, ele contribuía para a matança, ele segurou ali, né, a roupa do sacerdote enquanto Silas era apedrejado. Silas não, Estevão. Ele segura a túnica, ele está contribuindo. Ele também é um assassino. Então o diabo muitas vezes vai se levantar para dizer, você é um assassino, você traz mortes. O diabo ele se levanta para acusar, mas quando Deus nos levanta para incendiar pessoas, é porque Ele nos incendiou antes, é porque nós passamos pelo fogo, o Senhor nos purificou. Paulo havia sido purificado, Paulo havia sido transformado, e ainda que o inimigo faça acusações, nenhuma delas tem fundamentação, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Aqueles que estão em Cristo Jesus, eles não têm acusação contra as suas vidas, e essa convicção, e Deus está falando para você mesmo que você seja com frio, acenda a fogueira para os outros.
Porque o inimigo vai tentar apontar o dedo na sua cara, mas você pode ter a certeza e a convicção: você é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Você é lavado e remido pelo sangue de Jesus. Por último, irmãos, para a gente terminar, toda a ilha de Malta tem um tempo para começar e um tempo para acabar. Toda prova, todo vento tem um tempo para começar e tem um tempo para acabar. Ventos vão passar, irmãos. Nós enfrentamos hoje uma tempestade forte que acometeu o nosso bairro ou muitos lugares da cidade. Mas elas passam. Ela tem um tempo para passar. E quando passar, quando a tempestade passar das nossas vidas, nós vamos sair mais maduros. Nós vamos sair mais sóbrios. Nós vamos sair mais equilibrados. Nós vamos sair mais sábios. Nós vamos sair mais mansos. Nós vamos sair mais humildes. Nós vamos sair mais parecidos com Cristo. E é essa convicção que a gente tem que ter. Vamos ficar de pé nessa noite. Sabe uma das coisas, sabe a coisa certa a se fazer nos seus dias difíceis? Nos dias que as coisas não estão acontecendo, que os problemas te rodeiam, olhe para a cruz. Olhe para a cruz. Quando a gente olha para a cruz, a gente se estabiliza. Porque a gente olha, ela está vazia. Ali a vitória. Malta começa e Malta termina. Vai chegar a hora que vai acabar, irmãos. Vai chegar a hora que toda dor que você passa, Deus está falando para você, vai acabar. Vai findar. Mas enquanto não acaba, Deus fala para você, fica firme. Não desiste. Todos que estão aqui, todos nós sem exceção, passamos por ventos, passamos por crise. Mas só passam e vencem aqueles que permanecem. João capítulo 15, o Senhor nos dá a receita, Ele nos ensina. Ele vai falar, o Senhor vai dizer que aqueles que permanecem nele, dão frutos. Então sabe o que a gente aprende aqui? O segredo não é fazer força. O segredo é permanecer. Mesmo não sentindo, mesmo não acreditando tanto, mesmo não vendo nada, mesmo não entendendo nada, Deus está falando, permanece. Fica ali. Fica aí na posição que Deus falou para você ficar. Deus está falando conosco hoje. Uma palavra de Deus bastou para acalmar Paulo. Uma palavra do Senhor bastou para acalmar todo o barco. Então Deus está falando para você hoje, acalma a tua família. Acalma a tua alma. Vai se cumprir o que Ele disse. Não importa quem governe entre os homens, importa quem governa o seu coração. E quem governa a sua vida é Jesus. E se é Ele quem governa a sua vida, pega a palavra dEle, pega a mensagem dEle no teu coração e não solta mais. Só escuta a voz do Senhor falando hoje para você, não temas. Não temas. Ele está cuidando de você. Por isso fecha os teus olhos. Eu quero orar pela tua vida nessa noite. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra foi ministrada, Senhor. E o Senhor é aquele que fala conosco. O Senhor é aquele que ministra aos nossos corações. Senhor Jesus, e muitas vezes dentro das mais diversas lutas que nós enfrentamos, no meio de tantas vozes que nos falam e nos cercam, Deus, que nós possamos ouvir a tua voz. Deus, que nós possamos sentir a tua presença ao nosso lado, como nós cantamos hoje, dizendo, não temas, não temas, eu sou contigo. Que nós ouçamos essa voz hoje através do teu Espírito Santo, porque uma palavra que o Senhor manda pode transformar a nossa história, Senhor Jesus. E nós queremos dizer que nós não queremos recorrer a homens,
mas nós recorremos a Ti, Senhor Jesus. Que o Senhor venha falar conosco, assim como o Senhor falou com Paulo, Senhor Jesus. Pai, que nós possamos ouvir a Tua voz. Quem sabe, Senhor, nós não temos ouvido mais, mas que hoje, Senhor, o Senhor faça com que cada um de nós voltamos a ouvir a Tua voz, Senhor Jesus, de maneira audível, Senhor Jesus. E para ouvirmos a Tua voz, precisamos ter comunhão contigo. Por isso, renova, Senhor, os Teus filhos, renova a Tua igreja nessa noite, derrama o Teu poder, derrama a Tua graça, Senhor Jesus, que eles possam ser alcançados pelo Teu amor, Senhor, que eles possam ser visitados pela Tua presença agora. Traz a paz no meio da insegurança, traz a paz no meio da guerra, traz alívio aos cansados, Senhor Jesus. A Tua palavra diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos darei descanso. Traz o descanso, tira todo o peso nessa noite, Senhor, do Teu povo, da Tua igreja. Que nós nos voltemos para Ti, que nós olhemos para Ti, Senhor Jesus, que nós confiemos em Ti a despeito de qualquer situação, mesmo que tudo pareça estar contra nós. Que nós tenhamos a convicção que nós pertencemos a Ti, o Deus a quem eu sirvo, o Deus de quem eu sou. Essa foi a palavra de Paulo. Ele nos visitará, Ele derramará a graça e a glória. Por isso, nessa noite, traz a confiança para o Teu povo. Faz o Teu povo ouvir a Tua voz. Faz o Teu povo ouvir e ter a certeza e a convicção de que é o Senhor que está falando, e não é o homem, não é a mulher, mas é Teu Espírito Santo. Por isso, nessa noite, renova o Teu povo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus.